Eu sempre fico feliz demais de estar aqui com vocês e hoje, especialmente, eu trago Laís Melo Raffers, vamos ver sobre o nome dela, eu estou falando direitinho, que traz a obra Direitos Sucessórios dos Cônjuges e Conviventes, possibilidade de mútua exclusão da concorrência sucessória e análise da condição de herdeiro necessário. Então, estamos aqui falando de uma obra de direito de família e sucessões e, claro, uma das áreas que mais tem oportunidades de advocacia, de prosperidade, de negócios jurídicos, meus amigos e minhas amigas. Vamos então aguardar a Laís. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Boa noite, Otton, ali, a Sônia, o Maurício, a Viviane, o doutor Edu. Ô, João, meu amigo João, tá aqui. Como é que você tá hoje? Vamos falar de direito de família, meu amigo. E olha, lembrando que você não está assistindo ao vivo, você que quer ou está aí em reprise, está no Spotify, na Amazon, na Martins Fontes, sempre um prazer recebê-los aqui. Lembrando que, para conhecer cada uma das obras da Focus sem antes comprá-la, ou seja, com a garantia de que você pode antes conhecê-las, dá um pulo no site da Foco, baixa as primeiras páginas para que você conheça, como por exemplo a Laís escreve. Olha, a Laís, advogada, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, especialista em Direito de Família e Sucessões pela PUC de São Paulo, professora da PUC de Campinas, autora de artigos científicos, membro do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e membro da Comissão de Família e Sucessões da OAB de Campinas. Então, vamos lá, estou aguardando aqui a Laís. Laís, deixa eu te procurar por aqui, ainda não te vejo. Deixa eu mandar uma mensagem no WhatsApp para que os nossos participantes saibam que estamos aqui. Opa, eu também. Olha só onde você está, aqui, pronto. Deixa eu ver. Mas não te vi. Agora, porque estava na hora que eu fui para o WhatsApp. Meus amigos e minhas amigas, vamos então aguardar aqui a Laís. Olha lá, entrou. Olá, Laís, boa noite. Olá, boa noite, Leonardo, tudo bem? Dia aguardado, porque tivemos ali alguns reagendamentos, claro, ninguém ficou sabendo, mas entre nós aqui uma expectativa de ter você aqui conosco. Um prazer recebê-la. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Tão É um jovem e já prazer. sabidamente tão competente. Gostaria que você contasse qual foi a ideia em torno dessa obra, Direitos Sucessórios dos Cônjuges e Conviventes, possibilidade de mútua exclusão e da concorrência sucessória na perder necessário. Por que você teve essa ideia, Laís? Bom, a ideia ela surgiu no âmbito do meu mestrado, né, para escrever a dissertação, e originalmente seria apenas para se falar sobre o direito, né, a mútua, o direito concorrencial, a possibilidade da mútua exclusão desse direito concorrencial sucessório dos cônjuges e conviventes. Mas isso no início do mestrado, né, e dada a reforma, a discussão de reforma do Código Civil, onde estava se discutindo tanto a sua retirada quanto também a alteração na qualidade de herdeiro necessário, o status jurídico do cônjuge e do convivente, aí o tema, digamos, foi ampliado, digamos assim, e aí passou a ser algo mais, um pouco mais abrangente, e ainda assim, a qualidade não alterou, né? O que mudou foi o tamanho do trabalho, o tamanho da escrita, e aí passou a abordar também a qualidade de herdeiro necessário ou facultativo, tanto do cônjuge quanto do convivente, e também a cláusula do mútuo, o direito concorrencial, tanto o direito em si, se eu acho ou não que deve permanecer, e também a possibilidade de exclusão prévia já legislata. Muito bem. Estamos falando de direito de família, sucessões, né, no caso. A obra é belíssima, foi feita com o prefácio do professor Mário Luiz Delgado, querido professor Mário. E eu gostaria que você nos dissesse, assim, aquele advogado que está ali na área de família e sucessões, ele encontra que é uma ferramenta atualizadíssima para passar por esse assunto que, digamos, é um pouco espinhoso, né, Laís? Uhum. Sim, olha, é complicado. Atualmente tá bem complicado até atender assim cliente no escritório, porque é um assunto que está completamente em pauta, né? Está sofrendo alterações, está alvos assim de alterações frequentemente. Então, a, a começar pela qualidade do cônjuge, do companheiro, perdão, do convivente.
que ainda tem essa discussão, ele é herdeiro necessário, ele não é. Então, a questão do direito, da possibilidade da exclusão do direito concorrencial. Ano passado, quando surgiu a ideia desse tema, eram poucas as vozes que se falavam sobre, né? A gente tínhamos o Dr. Mário Delgado, quem prefaciou, tive a honra de prefaciar a obra, o Rolf Madaleno, foram os que encabeçaram, e a maioria era contra. Então, assim, foi um tema que começou a tomar relevância agora, e a princípio tivemos a negativa, né, da possibilidade de incluir no pacto essa cláusula, por entenderem, e aí uma análise superficial, na minha opinião, né, do artigo 426, que proíbe a contratação de herança de pessoa viva, e agora tivemos recentemente uma decisão do desembargador Francisco Loureiro que autoriza essa inserção, essa cláusula, para ela ser discutida depois, né, porque não cabe agora adiantar essa matéria. Então, assim, é um assunto que está completamente em pauta, né? Completamente em discussão. Tanto a posição do cônjuge, do convivente, quanto agora se pode ou não incluir essa cláusula, como que se faz. Então, Entendi. Então o momento é, de fato, delicado, digamos assim. Ainda não temos uma certeza jurídica sobre que caminho tomaremos, né? não temos nem tanto da aceitação dessa cláusula, né? E aí, por isso, a importância dessa obra. Espero trazer pensadores, né, debatedores, talvez que não concorde comigo, mas que agora, com essa obra talvez tenha ferramenta para discordar comigo, por que não poderia legislata já sem nenhuma reforma legislativa a sua multa e exclusão. E sim, é um tema em questão, né? Porque do contrário a gente tem cerceado completamente a autonomia da vontade, né? Se a gente for considerar que o convivente é herdeiro necessário, que ele tem a cláusula de direito concorrencial, que ele tem direito à concorrência sucessória, que o cônjuge não pode ser excluído dessa concorrência sucessória, as famílias recompostas, então, não tem mais como ser constituídas sem prejuízos dos descendentes já existentes. É aí que nasce assim a importância desse tema. Então, se estamos falando, olha, de pessoas maduras, já com patrimônios formados, já com filhos de uniões anteriores, que não querem misturar patrimônio, que elegem o regime da separação total de bens e ainda assim, eventualmente, com a morte, teriam um herdeiro forçoso. Então, o debate assim é grande, né, nesse aspecto. Nossa Senhora. Arrepio só de pensar. Eu vou passar brevemente aqui pelo sumário da obra, para que aqueles que nos ouvem pelo Spotify tenham assim, uma noção mais precisa do como você foi precisa, falei preciso duas vezes, mas de como você tentou explorar o tema. Então, o capítulo 1, noções introdutórias do direito sucessório. Capítulo 2, a legítima dos herdeiros necessários. Capítulo 3, aí a gente começa a se aprofundar. Da possibilidade de exclusão convencional da concorrência sucessória conjugal. Fala só um pouquinho, sem contar tudo do capítulo, porque senão as pessoas não compram o seu livro e eu, Léo da Foco, fico triste. Primeiro, esse capítulo em específico, o capítulo 3, eu começo trazendo que não acho que o direito concorrencial ele é ruim. Eu acho que ruim é a percepção que as pessoas têm da impossibilidade da sua prévia exclusão, da impossibilidade da sua retirada, né, dessa obrigatoriedade. Se estamos falando de um companheiro, né, que foi o eleito, parceiro eleito diuturnamente para estar do lado do decújus, é quem fica ao lado dele, os descendentes a gente sabe, vão embora, criam seus próprios nichos familiares, os ascendentes, nós mesmos descendentes acabam se distanciando, né? Cada um forma o seu núcleo, e quem fica ao lado do autor da herança é o próprio companheiro. Então, se a gente está falando de alguém que acompanhou a vida, que esteve ao lado, garantir um mínimo, garantir uma participação a título de concorrência, não é ruim. O ruim é esse pensamento que nós temos que não poderia a sua exclusão. Aí sim, estamos em detrimento, olha, famílias recompostas, por exemplo, que já têm seu patrimônio formado, que já têm seus filhos, e de repente não pode, se casou no dia seguinte já tem um herdeiro forçoso. Então eu defendo, assim, eu sei que em primeiro momento, no relatório parcial da comissão eleita, né, pelo Senado, eles mantiveram o direito concorrencial e agora, em um segundo momento, eles retiram.
Eu não acho que tem que ser retirado, não acho que essa solução até em detrimento da mulher, enfim, não vou me aprofundar tanto, senão a gente fica uma semana aqui conversando. Mas então tem parte desse ponto, assim. Embora eu defenda a sua possibilidade de legislata, é isso, assim. Né, ela pode ser retirada pela autonomia, por escolha das partes, mas não acho que ela tem que ser retirada do ordenamento jurídico, né? Ela vem em substituição do usufruto individual. E aí, a justificar a, a sua possibilidade de exclusão sem necessidade de reforma legislativa, o capítulo ele começa com a questão do direito civil constitucional, a perspectiva constitucional no direito positivado, né, que é a técnica da ponderação. Olha, em juízo de valores, já que a Constituição Federal ela traz diversas normas principológicas, né, a gente tem a bifurcação de norma-regra, norma-princípio, então, já que traz diversas normas principiológicas, dentre elas a afetividade, a dignidade da pessoa humana, a autonomia existencial, a autonomia privada e a pluralidade de entidades familiares, nessa ponderação, é isso que se deve levar em consideração quando verificado o artigo 426 do Código Civil, que diz que veda a contratação de herança de pessoa viva. Porque pessoas estão deixando de se casar para para não formar um herdeiro forçoso, um herdeiro necessário. Então, nessa ponderação, equilibrando-se, né, numa balança, o juízo de valor que merece preponderar é a liberdade das pessoas de constituírem família, é a pluralidade dos modelos familiares, é a afetividade. Então, esse é o primeiro ponto que eu defendo, a possibilidade da mútua exclusão. E aí depois tem outras questões, né? A exclusão do direito concorrencial não seria a renúncia da herança em si. Abre-se mão do direito de concorrência, mas o cônjuge ele não abdica da herança, ele continua lá na sua ordem de terceira vocação, de terceiro lugar, né? Ele continua como herdeiro, como sucessor universal. Então, primeiro vai os descendentes, depois ascendentes. Não havendo descendentes ou ascendentes, vai para o cônjuge. Então, não está se abdicando da herança. Então, esse é outro ponto assim que faz essa distinção. Depois, uma leitura sobre essa vedação, que não altera a ordem legal, que não é pacta corvina, né? A gente está falando, a gente está abrindo mão de um patrimônio. Aonde que se espera o desejo da morte do outro? Ao contrário, né? Quem está excluindo esse direito concorrencial são pombas da paz, em verdade. Então, não teria esse intuito do pacto corvina. Aí tem uma análise também do ordenamento jurídico, de que o próprio ordenamento jurídico permite outros atos que realmente são corvinas, né? Como podemos até falar da doação com reserva de usufruto, a partilha em vida, seguro de vida, todas as questões e o direito concorrencial a essa exclusão prévia não seria. Então é um pouquinho, são longos, acho que eu subdividi em 10 esse artigo, então são vários. Agora de cabeça eu não vou me recordar mais, mas são vários pontos que eu trago pela essa possibilidade aí da exclusão prévia do direito concorrencial. Ou seja, é um tema fácil, né, Laís? Vamos falar que está super fácil. Capítulo 4. Já fica a deixa aqui para quem achou super fácil comprar logo o livro lá no site da Foca. Laís, você tem um cupom de desconto, não tem? 20% de desconto? Eu tenho o cupom, é Laís20, bem simples. Facílimo, Laís20 com S, não é com Z. Laís20 lá no site da Foca, 20% de desconto, corre lá e garante seu. Porque dá para ganhar dinheiro com direito de família, né, Laís? Vamos falar a verdade, muito mercado. O Brasil é uma panela de diversidade, de problema, e tudo se resolve no direito de família. Capítulo 4. Da qualidade de herdeiro necessário do cônjuge, de herdeiro facultativo do convivente. E de herdeiro, desculpa. O meu livro ele é polêmico, ele foi também polêmico na banca do mestrado. Eu tenho um posicionamento único, mas eu sei que não estou sozinha. Eu defendo que o companheiro, o convivente, o companheiro, ele continua na qualidade de herdeiro facultativo. Ele não foi elevado a herdeiro necessário e nem deveria. Então, é isso que eu defendo. E o cônjuge, a meu ver, ele tem que ser mantido em eventual reforma do código. Ainda precisamos mantê-lo com esse status jurídico de herdeiro necessário, enquanto o convivente, para mim, tem que continuar
como herdeiro facultativo, porque aí é aí que dá a liberdade das pessoas a escolherem um modelo familiar, já que ambas têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, são igualmente reconhecidas. Então, caso você queira união estável ou casamento, assim, em termos no cotidiano não há diferença, né? Mas o casamento ele é um ato solene, ele é formal. E aí, então, teria a liberdade, ó, eu quero um herdeiro necessário, eu concordo, você elege, então, você se casa, você escolhe se casar. Agora não, quero algo mais livre, então você escolhe a união estável e por os dois você estará assegurada, mas com as suas diferenciações, porque não são os mesmos institutos. Se fosse a Constituição Federal, não facilitaria a conversão da união estável em casamento, né? Exatamente. Se for também, não teria por que ter toda essa habilitação, porque é muito mais fácil divorciar do que se casar, né? Se você... Olá, o capítulo 5 é a proposta de lei referenda, que ela quase esbarra na conclusão, né? Então a gente vai falar bem superficialmente dela para que as pessoas fiquem bem curiosas assim de como é que você laça todas as suas ideias. Bom, tendo a obra trabalhado na questão do status jurídico do cônjuge convivente como herdeiro e também na questão do direito concorrencial e na sua possibilidade de mútua exclusão, em que pese eu entendo que da forma como está o ordenamento, ele já pode ser interpretado dessa forma, que o companheiro como herdeiro facultativo, o cônjuge como herdeiro necessário e a possibilidade de exclusão prévia multa do direito concorrencial. Não obstante isso, mas considerando todo o debate no mundo acadêmico, jurídico, eu proponho uma reforma para realmente deixar em panos limpos. Então, eu ouso a sugerir algumas eu uso sugerir redações de artigo de lei sobre esse tema. Então, aí tem aí da ordem da vocação hereditária, os herdeiros, o artigo dos herdeiros necessários, são mais esses assim que eu trato. Tem alguns outros, mas via de regra são esses. Olha só, o OFT 8, vamos ver que não são os mesmos institutos no seu mas com a mesma finalidade. Por isso, defendo como herdeiro. Entendo a sua posição, mas talvez a posição de herdeiro facultativo do convivente gere uma família de segunda classe. É um posicionamento aqui, agradecemos a participação. Interessante ver outros pontos de vista, outras ideias, é isso que faz o direito tão dinâmico e tão É. bacana como ele é, o Eu FT8. entendo e eu sei que esse é o pensamento, já que equiparou não pode haver diferenciação, se você difere a questão de direito sucessório, você está colocando um acima do outro. Eu não acho que isso você leve um acima do outro, eu acho que é o reconhecimento que tem os dois como marido e mulher, o companheiro também pode chamar, né, de marido e mulher, acho que essa é a diferença perante a sociedade, assim, o companheiro ele tem o direito à habilitação, ele tem direito à aposentadoria, ele tem direito a outras tantas coisas, mas é que, para mim, a união estável é onde remanesce a liberdade das partes, porque, e a gente sabe, acontece muito atualmente, pessoas que acham que estão em um namoro e, de repente, são surpreendidas com uma dissolução de união estável, ou morrem achando que deixou tudo para aqueles que queriam, e após, com a sua morte, temos aí um namorado que até então assim interpretava outra herança, disputando a herança. Então, para mim, é essa a diferença. E aí, no livro, eu trago até os outros países, o qual a legislação brasileira se inspirou bastante, né? Então, tem a portuguesa, a alemã, a francesa, a italiana, e assim, o Brasil é o único que tem elevou assim de tal forma grandiosa a união estável. E para mim tá um pouco foi um pouco além, porque a gente está tirando completamente a liberdade. Por isso que eu falei assim, não tem como mais as pessoas manterem um relacionamento amoroso sem a preocupação de formar um herdeiro necessário. É. Bom, Laís, e você falava agora da decisão do desembargador, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre ela? Claro, recentemente nós tivemos, neste mês ainda tivemos uma decisão do Francisco Loureiro,
Porque o que estava acontecendo? Muitas pessoas, alguns casais estavam tentando registrar nos pactos antinupciais a cláusula de mútua exclusão de direito concorrencial. E eu até sugiro no meu livro também como deve ser essa redação dessa cláusula, considerando toda a divergência. E os cartórios estavam se antecipando, dizendo que não poderiam escrevê-las porque seriam nulas. E com isso levantavam-se suscitações de dúvidas. E até então, essas situações de dúvidas estavam sendo julgados procedentes de modo a concordarem com o cartório, com o tabelião, a não escrever, a não registrar esse pacto antinupcial. O Francisco Loureiro trouxe um acórdão, o doutor Francisco Loureiro trouxe um acórdão muito interessante, no sentido de, ambos os lados têm argumentos muito bons sobre a possibilidade dessa mútua exclusão do direito concorrencial legislata. E não se pode ignorar a corrente que é a favor dessa possibilidade da exclusão. E ele traz até o Dr. Mário Delgado, quem prefaciou a obra, traz citação do Rolf Madaleno, né, o Mário Delgado citado pela Maria Berenice Dias, e ele já meio que anui concordando, mas ele diz, não cabe aqui concordar ou discordar. Não é nessa esfera que a gente discute a sua validade ou não. Deve o cartório registrar, até porque se essa cláusula for nula, o pacto inteiro não vai ser nulo, é apenas essa cláusula. Então registra e aí quando for o momento, se analisa, se discute, se o caso, né? Muito bom. Então foi isso que ele, assim, ele permitiu essa escrita. Que no primeiro momento eu acho que é isso assim que tem que ser feito. Não é o momento, não é o cartório que vai se discutir a validade ou invalidade de um tema que ainda não foi levado para o judicial. Só para quem nos acompanha aqui, que não sabe, o doutor Loureiro ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Né, para que as pessoas depois possam buscar também na internet a informação e o julgado. Laís, eu queria que você encerrasse com as palavras finais ali, o que a gente ainda não falou da obra, o que deveria ser dito, ou os agradecimentos. Fique à vontade, esse momento é seu. Eu queria agradecer a editora Foco por ter aceitado, ter feito publicar minha obra, né, ter feito o convite, agora o espaço também de conversarmos em live. Eu gostaria de convidá-los, terá o coquetel de lançamento do meu livro na quinta-feira, às 20 horas, na livraria da Vila, na Vila Sônia. Tem já o lançamento, está na página da editora Foco e também na minha página, então todas as informações estão lá, estão todos muito convidados. E realmente agradecer espaço, agradecer a todos que indiretamente também contribuíram para a escrita dessa obra. Muito bom. Nós ficamos orgulhosos com obras como a sua, que nos colocam a repensar o direito, a discutir temas que vimos aqui no debate, não são consenso, mas que trazem justamente essa riqueza para o direito, para a argumentação. Né? Eu adoro isso. Então, sucesso, que venha mais uma edição, que venham outras obras derivadas dessa, que você ganhe cada vez mais espaço nesse cenário jurídico. Muito obrigado. Muito obrigada, Ana. A todos que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde e até o nosso próximo papo aqui. Um abraço, Laís. Abraço, tchau, tchau. Tchau.